Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava em pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
na terceira semana do tempo da Páscoa, ficou conosco este anúncio belo que Jesus está vivo, está junto de Deus, está no meio de nós, está conosco. E lá estava Pedro e os apóstolos. Eles disseram, diante de tudo que nós estamos fazendo, o que estamos anunciando não é uma vontade de homem, de humanos, mas é um querer de Deus. E todos nós sabemos que ele foi suspenso no madeiro. Obrigado. Foi suspenso no madeiro, mas Deus o exaltou pelo seu poder. Ele foi piedoso ao Pai, entregou tudo nas mãos do Pai e ele está vivo. E nós somos testemunhas, mas não somos sozinhos. O Espírito Santo que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem está nos orientando, está nos levando a discernir tudo o que é necessário para aceitá-lo como de fato é. Ultrapassa o nosso modo de pensar, o nosso raciocínio, mas nós temos o discernimento e a unção do Espírito, e com isso nós podemos dizer que Ele está vivo, está conosco. Essa é a nossa alegria. E se somos humilhados por causa do santo nome de Jesus, nós ficamos ainda muito mais alegres. Meus queridos, a visão de São João no livro do Apocalipse. Ao final do texto de hoje, ele disse: nós todos, se voltamos ao trono e ao Cordeiro, lá está Deus, lá está o Senhor. O nosso louvor, a honra, a glória, o poder pelos séculos dos séculos pertence a Ele. E Ele recebeu diante dos olhos daquela visão que todos estavam prostrados diante dele, do Cordeiro. Por isso, meus irmãos, quando as palavras da aclamação já disse qual é que é o motivo da ressurreição de Jesus. Ressuscitou Jesus Cristo, que criou o universo. E aí você fica pensando, como criou o universo? Jesus Cristo, o Filho. Mas não esqueçamos que há uma íntima, não é possível separar. Quando você fala do Pai, estamos dizendo do Filho e do Espírito. Dizemos do Espírito, nós não podemos esquecer que o Pai está ali na vida do Espírito. É vontade dele que se exprime no Espírito que nos defende, o Espírito Santo. Quando nós falamos de Jesus, nós temos a certeza que o Pai está nele, e com ele o Espírito de Deus nos leva a aceitá-lo, um único Deus em três pessoas. Muito difícil para a nossa cabeça. Como é que nós vamos ser não é para entender? É um mistério. Então nós contemplamos essa graça bendita. Daí nós aceitamos que verdadeiramente sempre o Pai esteve ali, mas no rosto, na figura, na vida do seu amado Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ressuscitou Jesus Cristo, que criou o universo e se compadeceu da nossa humanidade. Esse compadecer-se veio desde a fecundação no útero maternal da Santíssima Mãe. Rosto humano, corpo humano, necessitou do leite materno, precisou dos alimentos que nós precisamos, cresceu aos cuidados de uma família, Maria, sua mãe, José, o pai putativo de Jesus, mas sempre conduzido e orientado pelo seu Pai, o Senhor nosso Deus. Por isso, não é à toa que
Vocês escutaram essa narrativa da pesca milagrosa? Eles estão lá, ainda não tinham esse contato total com Jesus, ainda paira sobre eles uma dúvida, aquela dúvida que paira sobre nós quando descansa internamente um dos membros da nossa casa, da nossa família. Nós ficamos alguns dias pensando muitas coisas. Uma das coisas que imaginamos é que, será que se tivéssemos feito desta maneira, daquele tipo, buscado esse recurso, ainda nós não teríamos junto de nós, não estaria conosco a mulher, o homem, aqueles que partiram. O que faltou a nós? Essas preocupações, essas indagações fazem com que nós tenhamos uma preocupação excessiva, e quando nós ficamos preocupados, nós acabamos cansados, e quando não, deprimidos, tristes. O cansaço, as preocupações derrotam as nossas alegrias pessoais, e por isso que nós temos que estar intimamente ligados àquele que é a alegria por excelência, o Cristo Jesus. Porque diante daquela situação, nós levantamos a cabeça, porque a nossa alegria não pertence somente à vida humana, mas ela é também divina, como de fato nós somos em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas eles estão assim, preocupados, cansados, abatidos, com tudo aquilo que aconteceu com o grande e bom Mestre Jesus. E eles decidem, vamos lá para as águas, vamos pescar. O desânimo, meus queridos, faz com que nós sejamos também improdutivos, não conseguimos muitas coisas. Nós precisamos de um ânimo novo dos irmãos, da parte do Espírito de Deus, para ter um ímpeto, para ter o lançar-se de novo. E lá está à margem Jesus. Eles não sabem quem é. Eles não têm ainda o Espírito Santo, não têm o discernimento, e Ele os trata rapazes, não os meus queridos discípulos, mas rapazes. Vocês estão muito novos, moços, vocês estão com essa cabeça, vocês não conseguiram mergulhar esse tempo todo do ensino que receberam, mas não há problema. Vou educá-los, reeducá-los novamente. E os discípulos obedecem. E ao discípulo amado, ele diz: é o Senhor. É o Senhor que está conosco. Meus queridos, vocês acabaram de ouvir lá os anciãos no livro do Apocalipse, os anjos prostraram-se diante de Jesus, nosso Senhor. E Pedro estava lá. Quando ele escuta que é o Senhor, ele pula na água em respeito a esse nome santo que é o Senhor. Porém, os outros discípulos puxaram a rede, tinham os peixes que antes não estavam, e eles fizeram lá o fogo, assaram e deram a Jesus o que era necessário. Venha comer conosco. E eles ainda não se atreviam a perguntar. Nós sabemos que é o Senhor, mas não temos certeza. De vez em quando nós deixamos, por isso que eu olho para você, nós quase não glorificamos a Deus por tudo que nós somos, vivemos e temos. Nós às vezes não glorificamos a Deus por tudo que você tem feito aos queridos e amados de Deus. Você deve guardar sempre. Você nunca vai cuidar de um filho doente, nunca, mas vai cuidar de um filho.
Essa é a glorificação do Santo Nome. Ai de Deus, se você não existisse no mundo. Onde Deus iria conseguir alguém com tão ânimo, com tão amor, com tão afeto, com tão perseverança nele, para que aqueles que não podem comer pela própria mão, beber por si próprio, vestir-se, banhar-se, não fosse você. Então você, de fato, é uma graça a glorificar todos os dias, porque Deus não deixou ninguém a perecer. Às vezes, a mesquinhez do homem, da mulher, faz com que você não preste atenção nisso. Quanto que você é salutar, quanto que você é importante, necessário para a vida dos nossos irmãos, os idosos, as crianças. Você nunca vai dizer, eu tenho uma mãe, eu tenho uma mãe. Eu também passei por muito tempo, eu não tinha nenhum tipo de enfermidade, mas eu também não podia comer com a própria mão, nem andar com as próprias pernas, nem pensar em escolher a roupa para o frio ou para o calor. Não podia me limpar, não podia higienizar o meu corpo. E nem por isso a mãe disse, eu estou cuidando desse guri, deste menino, estou cuidando desta menina, porque ela realmente não é nada disso. Estou cuidando de um filho. Essa é a graça que glorifica a vossa vida. Essa graça vem da entrega. Quando a mãe está grávida, ela tem disposição para dizer, a minha vida pertence a esse que está no meu útero. Por isso que o cuidado essencial da parte de Deus para comigo é altíssimo. E nós todos nos colocamos ali prontos para rezar, pedir que Nossa Senhora do Bom Parto possa acompanhá-los em todos os momentos. Quando digo acompanhá-los, é verdade. Não estou dizendo que acompanha só aquela que está, porque quando você tem uma filha, quando você tem uma esposa, quando você tem uma irmã grávida, todos nós estamos aguardando o bom parto desta criança. Então, de certa forma, nós estamos grávidos dessa alegria que já está conosco. Nós falamos assim, a criança, não, a criança já está conosco, está aí, bem alimentada, não lhe falta nada, toma a água necessária, não passa sede, não passa fome, não tem calor, não tem frio, o melhor lugar para morar. Não pagou um centavo, não se preocupa com as contas, não chega boleto para ela, não atrasa o pagamento, não toma remédio. Olha que belíssimo, bom lugar. Então nós estamos já felizes por tudo isso, e esta felicidade pertence a Deus, nosso Senhor. Por isso, meus caros, eles disseram, e Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a cada um deles. Fez o mesmo com o peixe. A Escritura fala, esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos. Ele está vivo e no meio de nós. Guarde com bastante alegria esta presença magnífica do ressuscitado na sua vida. Guarde isso e peça à Senhora da Piedade, ao bem-aventurado São José, que sejam eles aqueles grandes incentivadores, intercessores, para que nós olhemos sempre para Ele. Porque vou lamentar já os cravos, o sofrimento. Olhe para a árvore. Capítulo 15 de São João diz, aí está o tronco. Quem é o tronco? É Jesus, nosso Senhor. Olhe para você. E nós, o capítulo 5, do versículo 15, diz que nós somos os galhos, os rebentos, e nós estamos intimamente incorporados. Brilha sobre nós a luz daquele que está vivo, e nele a nossa própria vida. Aleluia, 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 aleluia. Creio
em Deus Pai,